Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live na presença de todos. Hoje uma live realmente para lá de especial, com grandes notícias. Ontem eu recebi várias informações incríveis, sensacionais, do que está acontecendo nos Estados Unidos com relação à divulgação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Cal Neal, que muito provavelmente vai ocupar o cargo do Kirkpatrick, que deixou o cargo recentemente, e ele esteve no Congresso do Instituto Sol, onde ele apresentou o plano da divulgação. Ele falou coisas realmente surpreendentes. De fato, estamos agora em outro nível, em outro patamar, totalmente diferente. Ele falou sobre a hierarquia extraterrestre, sobre densidades e dimensões. Falou sobre a primeira diretiva galáctica, ou seja, confirmando Elena Danaan, confirmando também o Gene Roddenberry, confirmando a série Star Trek, que foi encomendada pela Marinha dos Estados Unidos, como a gente bem sabe, em estudos passados. Então, falando de espiritualidade, falando que isso também terá o entrave das religiões, que será um impacto muito grande na nossa sociedade. Então, a expectativa é realmente muito grande para essa nova etapa do Pentágono, da AARO, mais precisamente, que estará agora sob nova direção. Então, espetacular. O próprio David Grush também se posicionou. Foi realmente um evento sensacional, tá, meus amigos? Nós vamos comentar nesta live em específico, dando todos os detalhes para vocês. Vou falar também sobre o Javier Milei, que ganhou as eleições na Argentina de forma surpreendente. Isso vai ser realmente um baluarte aqui na América do Sul, um verdadeiro golpe contra as pretensões da Pátria Grande e do Fórum de Puebla. A gente vai ponderar também a respeito das informações de geopolítica mundial. Então, algo realmente surpreendente e muito grande já está sendo engatilhado. E isto é realmente espetacular. E vai mudar a configuração do mundo inteiro. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de, para vocês, meus amigos, vamos recordar alguns pontos que são importantíssimos para a gente conseguir situar no que está acontecendo no mundo. Estamos realmente agora no término, bem no finalzinho dessa batalha. Então todos os players, todas as pessoas, todas as grandes peças estão devidamente a postos e está tudo pronto para a mudança planetária, para a nossa alegria, principalmente ao que concerne a geopolítica mundial e o serviço secreto espacial com a divulgação das tecnologias. Aqui, o Jean-Charles Moyan, que vai ser entrevistado novamente nesse canal, também esteve na Arca do Lago Vostok. Informações é corroborada por Elena Danaan. Jean-Charles foi teletransportado e Helena foi levada pela Federação. Muito bem. Jean-Charles visitou 5 arcas. No Japão, no Tibete, na Antártida, Egito e também no Havaí. Os 2 generais que comandam essas operações especiais dos Estados Unidos são o general James Dixon da Space Force, e o general Van Herk, da NORAD, do Comando do Norte dos Estados Unidos, que em janeiro desse ano recebeu os planos da divulgação de Torran Eridion, segundo a fonte, a Elena Danaan, e mais uma fonte independente, de uma escritora, agora vou esquecer o nome dela, que por e-mail confirmou que um militar estava passando nesse mesmo dia, na ocasião, na estrada, e viu uma nave prateada ali, próximo, parada, em cima da base da NORAD. Então, obviamente, isso não é coincidência, isso corrobora, é mais uma fonte independente, e corrobora com a fonte da Elena Danaan. Espetacular. Muito bem. Aqui, meus amigos, eu tenho uma curiosidade para vocês, guardem essa informação. Por quê? Porque o Cal Neal provavelmente recebeu as informações e os chapéus brancos conseguiram retirar o Kirkpatrick, porque o Kirkpatrick estava simplesmente obstruindo as informações. Ele era o porteiro, estava perseguindo os denunciantes, por isso que muitos denunciantes, inclusive 30 denunciantes, não queriam se apresentar no Congresso dos Estados Unidos. Ele perseguiu o David Grush, tentou debochar, ele tentou denegrir a imagem do David Grush, e agora ele se demitiu, e na sua demissão ele fez um depoimento que teve uma repercussão realmente muito grande, foi bombástico, aonde ele afirmou que os OVNIs já estão no nosso quintal. Uma mudança, assim, drástica no seu discurso, parece que ele voltou atrás. Parece que de fato esse foi o sinal que os chapéus brancos estão no comando dos Estados Unidos. É bom salientar também, meus amigos, que todas as pesquisas oficiais, todas, sem exceção, estão dando o Leão como vitorioso
na corrida presidencial dos Estados Unidos. Então, tudo está favorável para essa mudança. Sem falar também que nós sabemos que 25 estados, já trouxe essa informação para vocês, já estão prontos para acabar com o FED americano, com o sistema fiduciário, e incluir novamente o lastro ouro nos Estados Unidos, que foi destituído pelo presidente Nixon no início da década de 70. Então, os Estados Unidos já está articulando a mudança do sistema fiduciário para o lastro ouro, assim como o BRICS, assim como a Rússia está fazendo, assim como a China está fazendo, e realmente isto é extraordinário, fantástico, uma verdadeira virada de mesa. Sem falar também, meus amigos, que o presidente da Câmara dos Estados Unidos, o Mike Johnson, ele não descartou, aliás, estão tendo novas investigações, novas evidências, e existe uma probabilidade, sim, de dar andamento, de começar o processo de impeachment do Biden. Tudo isso está acontecendo neste instante. Muito bem. Tendo isso em vista, vamos dar continuidade aqui, uma informação muito boa aqui para vocês, uma curiosidade e uma informação e tanto. O Museu do Castelo de Coral fica lá nos Estados Unidos, na Flórida. Na Flórida. E falando em Flórida, eu ganhei aqui de presente, até vou voltar a espaçonave aqui para vocês, meus amigos, de uma amiga, falando em Flórida, Estados Unidos, eu ganhei de presente aqui esse cartão postal, aqui, da Fonte da Juventude, Fonte da Juventude, ali próximo, onde teve a operação do JP, do Nigishizida, que é um cientista de Enki que está ali em estase, e ele é protegido pelos Homens-Formiga, aonde tem a Árvore da Vida. E a gente sabe que essa Árvore da Vida passa pela fonte da juventude, João Ponce de León. Aliás, ele foi o conquistador espanhol que procurou essa fonte, e me deram aqui uma pequena amostra dessa água. Olha que maravilha! Que tem propriedades curativas, né? Realmente fantástico, eu fiquei muito feliz aqui, gratidão a Maria Anchel, né, que me mandou. Fantástico, aqui com muito carinho, isso aqui eu vou guardar com muito carinho mesmo, que é uma lembrança e tanto. Vamos dar continuidade aqui à nossa live. Muito bem, falando em Flórida, né, então eu aproveitei aqui o gancho para falar aqui da minha aguinha, da Fonte da Juventude, vinda diretamente da Flórida dos Estados Unidos. Muito bem. O Museu de Castelo de Coral é um dos grandes mistérios da humanidade. No ano de 2019, na idade de 31, o Edward Lindshaw, nascido na Letônia, mudou-se para a Flórida, a cidade da Flórida, como um homem de coração partido, deixado por sua noiva. Então a noiva chutou o bumbum dele, levou um cartão vermelho, e ele acabou migrando para a Flórida, lá da Letônia para os Estados Unidos, deixando sua noiva, Agnes Skufs, apenas um dia antes do casamento. Isso deve ter sido um trauma e tanto. Em Riga, na Letônia. Lidskarn gastou cerca de 18 anos na cidade da Flórida antes de comprar um terreno em Homestead, 10 milhas de distância. Ele já havia começado a construção de seu castelo de coral e passou 3 anos movendo meticulosamente suas esculturas, esculpidas para o que se tornaria seu lar permanente. Então ele construiu um castelo feito apenas, exclusivamente de cristais, com mais de 1 tonelada, tá, meus amigos? Sozinho, sem ajuda de ninguém. Muito bem, aqui está a foto dele, do Edward Lidskarn. Muito bem, aqui fotos lindas do castelo de coral, que foi construído unicamente por ele. Um homem franzino, um homem forte, e ele fez essa obra-prima. Realmente uma arte espetacular, algo realmente emblemático. Quando as pessoas perguntavam, presta atenção nesse detalhe, a Lidskarn, como ele havia movido todas essas pedras pesadas, muito pesadas, sozinho, sem ajuda de ninguém, ele geralmente respondia, presta atenção, eu entendo as leis do peso e da alavancagem e conheço os segredos das pessoas que construíram as pirâmides, referindo-se à grande pirâmide de Gizé. Nota, segundo Billy Carson, que é um dos maiores pesquisadores de Anunnakis, um grande pesquisador de Anunnakis, o Billy Carson, ele foi visto inúmeras vezes, meus amigos, levitando corais. Exatamente isso. Levitando corais e assobiando quando fazia isso. Preste atenção nesse detalhe. Então, aqui o nosso amigo, o Lidskarn, da Lituânia, que se mudou para a Flórida, depois que ele recebeu o cartão vermelho da sua noiva, bem no dia do seu casamento, que foi uma situação um tanto bastante traumática, vamos ser sinceros aqui, ele começou a construir este castelo de cristal. Segundo ele conhecia o segredo da construção das grandes pirâmides. Olha que interessante. E ele era visto levitando corais pesadíssimos e assobiando. Impressionante. O castelo de coral é ólito, uma estrutura de pedra calcária, criada pelo excêntrico letão americano, o Edward Lidskarn,
1887, ele nasceu em 1887, faleceu, desencarnou em 1951. Vamos linkar aqui com a informação do D.C. Long, que foi um dos denunciantes no Disclosure 2.0, presidido pelo Dr. Greer, neste ano, em junho desse ano. Ele fala que ele esteve numa instalação secreta onde eles podiam levitar pedras gigantescas, monolitos gigantescos, utilizando a vibração do som. Que interessante. Vibração do som, mais frequência simátrica, mais amplificador de campo, mais polos magnéticos opostos, igual a levitação. Vejam que ele fez essa denúncia este ano. E os Estados Unidos e o Serviço Secreto Espacial, as corporações aeroespaciais, no caso, dispunham dessa tecnologia. E a base dessa tecnologia era a vibração do som. Parece que o nosso amigo da Lituânia já sabia e conhecia esta tecnologia e ele colocou em prática na construção do seu castelo de coral. Espetacular. E aqui, meus amigos, existe esta gravura do Templo da Suméria que representa exatamente esta mesma tecnologia. É como o David Rossi falou quando esteve aqui nesse canal. Nós temos que recuperar essas tecnologias, porque essas tecnologias já eram utilizadas desde os primórdios dos tempos. É um resgate, então não é uma descoberta, é o resgate dessas tecnologias que os antigos sumérios já conheciam. É tecnologia extraterrestre. Aqui na mão deste deus Anunnaki, gigante, pode perceber que ele é muito maior, porque eles usavam corpos avatares, muito maior aqui do que os seus súditos, veja que dá 3 vezes mais o tamanho dos seus súditos. Ele usa um amplificador de campo. Amplificador de campo, exatamente na mão dele. Aqui do lado, nessa caixa, nós temos dispositivos magnéticos de polos opostos. Olha só! Levitação, ou seja, a mesa que estava levitando, que pode ocasionar, que tem a intenção de levitar objetos. Aqui, a mão aberta de um dos seus súditos, ajudantes, cientistas ajudantes. Frequência simátrica, está aqui exatamente nessa roda, que tem essa função. E os homens assobiando. Os homens assobiando. Tudo isso para poder produzir a levitação. Impressionante isso, meus amigos, porque esta gravura dos Suméria é uma representação fiel da tecnologia, dos princípios científicos do D.C. Long, que foi um dos denunciantes do Disclosure 2.0, presidido pelo Dr. Greer. Vibração do som, mais frequência simátrica, mais amplificador de campo, mais polos magnéticos opostos, igual a levitação. E com certeza, o nosso amigo aqui, o da Lituânia, o Eduard Lidskaunen, já conhecia esses princípios. E ele, vejam que testemunhas o viram levitando várias pedras de coral. Impressionante. E ele sozinho construiu este castelo na Flórida. Realmente uma informação e tanto aqui para vocês, meus amigos. Muito bem. Logo mais a gente vai falar sobre as ondas escalares. Ondas escalares, e a sua conexão com os seres extraterrestres, com a comunicação quântica, e também uma forma de atuar no mundo espiritual. Realmente espetacular, e isso foi endossado pela Caroline Corey, que há pouco foi entrevistada no canal do Dr. Michael Salla. Muito bem. Aqui. Ex-premier usantiano, se republicanos assumirem poder, presta atenção. Então, ex-primeiro-ministro usantiano foi bastante categórico, bastante incisivo. Se os republicanos assumirem o poder, e é quase certo que isso irá acontecer, se não for o loirão, vai ser o Robert Kennedy Jr., que vai, no fim, dar no mesmo. Os dois são antiglobalistas. O poder de Washington retirará totalmente o apoio a Kiev. Então acabou a brincadeira, na Usantia não vai receber nenhum centavo. Aliás, o próprio Congresso, o novo presidente, o novo speaker dos Estados Unidos está realmente coibindo ajuda à Usantia. Muito bem. Uma mudança na liderança dos Estados Unidos levará à derrubada do governo de Kiev, mas enquanto o Biden estiver no poder, o apoio financeiro à Usantia continuará. Disse o ex-primeiro-ministro usantiano Nikolai Azarov. Muito bem. E parece que realmente isso está com seus dias contados, meus amigos. Veja o que o Biden teve que reconsiderar, ele teve que mudar de posição, apesar dele ser um boneco dos globalistas. Ele teve que reconsiderar porque ele estava recebendo uma pressão muito grande de grande parte do eleitorado democrata que estava pedindo o cessar-fogo lá na Terra Prometida, em Gaza. E agora que a corrida presidencial está às portas, ele não teve outra alternativa que negociar juntamente com o Catar e
o Erdogan, a Turquia, a libertação dos prisioneiros, tanto de Israel quanto os que estão de Israel, assim como dos palestinos, porque existem também prisioneiros de ambos os lados, e isso vai dar cabo ao conflito, e isto vai ser realmente uma frustração, e tanto vai ser uma grande derrota acachapante nas pretensões dos globalistas. Aqui é uma grande vitória da Aliança da Terra. Aqui vamos comentar um pouquinho sobre o Javier Milei. Inimigo antissistema do Banco Central, aqui do Zero Hedge para vocês, a fonte, vence as eleições presidenciais na Argentina. Como o próprio Benjamin Fonfort foi bastante incisivo, com relação a ele ser contra o Banco Central, que é controlado pelos globalistas, uma forma de controlar os países, ele está totalmente correto, mas em alguns pontos eu acredito que ele não tenha a orientação correta. É bom vocês entenderem, meus amigos, que o próprio Dr. Anderson, dos Winkmakers, falando sobre os políticos mundiais, ele fala que pouquíssimos players políticos compreendem inteiramente como funciona a guerra híbrida. Então eles têm algumas impressões, mas eles não conseguem entender como funciona essa teia de comando dos globalistas. Eles realmente não têm o entendimento necessário para fazer, tomar as atitudes mais assertivas, vamos colocar assim. Existem pouquíssimas pessoas que têm realmente conhecimento sobre essa batalha híbrida, né? A gente pode colocar aqui o Loirão, a gente pode colocar o Robert Kennedy Jr., a gente pode colocar o Putin, por certo, o Xichao, principalmente através das agências de inteligência, porque tem essa assessoria, Tapar também. Com certeza o capitão também tem essa informação, mas eu acredito que ele não tenha tanta informação quanto o Putin e o Loirão. Acredito que o Loirão e o Putin estejam na frente de todos. Mas a grande maioria, o ponto é o seguinte, a grande maioria simplesmente vai no fluxo, entenderam? Então eles acertam, eles estão propensos a acertar, e ao mesmo tempo eles podem errar também. Muito bem. Ele classificou o Francisquinho, né, o líder do Vaticano, argentino de esquerdista mal, chamou a mudança, ele foi contra, no caso aqui, o Pacto de Paris, que é uma das pautas globalistas, excelente aqui, palmas para o Miller, e chamou de mentira socialista. Na verdade não é uma mentira socialista, é uma mentira globalista. E disse que realizaria um referendo para desfazer a lei de 3 anos que legalizava o aborto. No caso, ele é contra as pautas ideológicas dos globalistas, das instituições supranacionais. Isto é excelente, fantástico. A gente só tem que parabenizar o Miller. Só que tem algumas ressalvas que eu vou apresentar aqui para vocês, tá, meus amigos? Empunhando motosserras, isso já faz parte do show, né, durante a campanha, e desgrenhado, Miller prometeu cortar gastos públicos, excelente, uma ótima iniciativa, no país fortemente dependente, de subsídios governamentais. Então foi o fim do peronismo, fim de um regime realmente que destruiu, aniquilou, arrebentou com o povo da Argentina. Independente se ele tem algumas posições que são inadequadas, como um todo, uma balança geral, foi muito positivo para a América do Sul, para o mundo e para a própria Argentina. Prometeu dolarizar a economia. Aí realmente, Miller, você não acertou. Não tem como. É claro que, tendo em vista que os Estados Unidos vai voltar ao lastro-ouro e que muito em breve os Estados Unidos será retomado pela Aliança da Terra, com certeza ainda você vai ter tempo, quem sabe, de conseguir consertar isso. Então, seria uma forma de acertar este erro na atual conjuntura geopolítica. Fechar o Banco Central, está corretíssimo. Reduzir o número de ministérios governamentais, ok, excelente, tem que reduzir gastos sim, de 18 para 8. E seu grito de campanha foi a derrubada da casta política do país, excelente, daqui ele deve estar se referindo ao peronismo, no caso, dessas oligarquias, etc. Uma versão argentina de drenar o pântano do Loirão, segundo aqui o Zero Hedge. Fantástico. O Loirão, inclusive, felicita o presidente eleito da Argentina, o Javier Milei, ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão, parabenizou o recém-eleito presidente argentino, Javier Milei, por sua vitória eleitoral e declarou que ele tornaria o país grande novamente. Excelente, tem um aval aqui do Loirão, aval inclusive do próprio capitão aqui no Brasil. Estou muito orgulhoso de você. Você vai transformar seu país e tornar a Argentina grande novamente, escreveu Loirão em sua plataforma digital Truth Social. Muito bem. Primeiro, meus amigos, o Miller, ele disse que quer estreitar laços com os Estados Unidos e com a Europa. Agora, com essas pautas que ele defende, e com o atual presidente Biden, com certeza ele não terá apoio nem do Biden e muito menos da União Europeia. Porque ele é contra o Pacto de Paris, ele é contra as ideologias, e a gente sabe que o QG, ali, o cérebro dessas ideologias,
tem como seu epicentro exatamente na Europa. Então, isso é totalmente contraditório, para dizer o mínimo. Eu acredito que ele sabe disso, e ele vai ponderar. Porque muitas vezes o discurso, vejam só, meus amigos, uma coisa é o discurso, e outra é o que ele vai fazer efetivamente. Muito bem. Muito bem, essa parte eu já falei. Aqui, o Javier Milei é agora o novo presidente da República da Argentina, eleito. Muito bem. Após a vitória, foi lembrada uma previsão do Benjamin Solari Parravicini, e os internautas associaram ao triunfo do líder libertário. Em suas psicografias, Parravicini disse que um homem cinza, prestem atenção, governaria, uma profecia no caso, governaria e desempenharia um papel importante na transformação da Argentina. De acordo com seus escritos, esse indivíduo misterioso poderia desencadear uma revolução semelhante à Revolução Francesa. Muitos agora se perguntam se Milei é o homem cinza. Parece que de fato ele é sim. Ele está realmente promovendo uma revolução no seu país que terá impacto na América do Sul e no mundo inteiro. Muito bem. Alejandro Martínez Serrano, que é professor de Relações Internacionais, sem formação da Sputnik Brasil, tá ok, meus amigos? Da FES, Aragão, Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, e da Universidade de La Salle, México, crê que se pode esperar um alinhamento com os Estados Unidos e a Europa diante de diferentes fenômenos internacionais, com conflito da Ausântia e no Oriente Médio. David Garcia afirma que é possível que o governo Milei decida continuar com o processo de adesão ao BRICS, por causa da projeção internacional que esse grupo daria à Argentina. Aliás, o único grupo que realmente iria ajudar a Argentina seria o BRICS, porque o BRICS promove a soberania nacional, não os Estados Unidos com BD e muito menos a União Europeia. Então, esse discurso, eu acredito que foi feito para angariar votos dos seus eleitores, mas, efetivamente, isto não faz sentido nenhum. Aliás, é muito contraditório. Abre aspas. Seria mais conveniente para o próprio Milei, presta atenção, entrar para o BRICS, já que é um fórum que dará à Argentina muito destaque. Me parece que eles não perderão a oportunidade de estar lá. Ele falou que o BRICS é do Lulu. Não, o BRICS é do Putin. Né? Vamos entender aqui. E o Putin sempre, aliás, só recordar, meus amigos, ele sempre foi bastante contundente com relação a esse regime que destruiu, o regime socialista que destruiu a Rússia no passado. Então, ele fala que foi um grande erro, e é claro que a Rússia tem total desprezo a esse tipo de regime, não coaduna. Então, sinceramente, essa visão é uma visão distorcida do Milei, que gosta de rotular o Putin como sendo um socialista. Ele não é mesmo, aliás. O Putin é totalmente contra as pautas globalistas, contra o Pacto de Paris, contra as ideologias, as pautas ideológicas dos globalistas, que querem destruir a composição social, a estrutura social, a família, como vocês bem sabem. Eu não vou aqui detalhar para vocês. Muito bem, vamos para o próximo. Considere esse fato. Milei é contra o Pacto de Paris, preste atenção, e também contra as ideologias desconstrutivas da sociedade, inclusive criticando o líder do Vaticano por estar em conluio com essas práticas. Muito bem, até aí está correto. No entanto, ele quer se aproximar dos Estados Unidos e da Europa. Isso é totalmente contraditório. Mas pode ter certeza que ele sabe disso. Ele não é ignorante, ele sabe muito bem disso, tá, meus amigos? Porque é o seguinte, se os Estados Unidos está já às portas ter uma mudança de poder, ficar sob nova direção, e isso já está acontecendo, ok. A Europa também está mudando. Mas na atual conjuntura, de fato, ele não vai obter apoio, principalmente defendendo essas pautas, ok? Ou seja, ele está indo na contramão da ideologia, da filosofia da própria União Europeia, que defende essas pautas globalistas. Muito bem. Portanto, uma coisa é o discurso para angariar votos ideológicos, aproveitando-se da insatisfação do sentimento anti-esquerdista que existe na Argentina. E outra é o que ele vai fazer efetivamente. Observação. Os Estados Unidos muito em breve será liberto e será um baluarte na reestruturação planetária, onde já 25 estados estão engatilhando, já estão apostos, para mudar, para acabar com o FED americano, o sistema fiduciário, e iniciar o lastro ouro ao dólar. Lembrando que a vitória de Milei é um tapa na cara nas pretensões da pátria grande, do Fora de Puebla. Esse texto aqui é meu, tá ok, meus amigos? Muito bem. E falando em queda do sistema fiduciário, o site que contabiliza a dívida nos Estados Unidos, esse site aqui, que contabiliza a dívida americana, está aparecendo algumas mensagens bastante peculiares. E tem aqui uma mensagem que apareceu recentemente, eu gostaria de compartilhar com vocês. Parece que recebemos luz verde para tornar conhecida a mudança do Fed para o Tesouro dos Estados Unidos. Vamos, agora,
fantástico isso aqui, meus amigos. Nesse fim de semana, começa o encerramento e a mudança para o ISO, aqui, 222. Muito bem, 20.022, do Banco Central Europeu, para baixo. Então, esse sistema vai unificar as transações bancárias do mundo inteiro, meus amigos. Impressionante isso aqui. Que isto é uma das diretivas para um dos princípios para a formação do sistema quântico financeiro. Realmente espetacular. BRICS, a moeda russa supera o dólar americano apesar das sanções. Então hoje a moeda russa tá valendo mais que o dólar. O rublo russo apresentou um desempenho superior ao dólar americano em novembro desse mês, apesar de enfrentar sanções econômicas por parte da Casa Branca. A moeda local do país, BRICS, o rublo russo, subiu massivamente de 12% em 2 semanas em relação ao dólar americano. Embora o dólar americano tenha tido um melhor desempenho face à moeda de outros países, o BRICS não conseguiu conter o rublo russo em novembro. Realmente incrível isso daqui, meus amigos. Realmente como que o Putin conseguiu superar todas as dificuldades e virar o jogo e vencer a batalha econômica para destruir o sistema babilônico financeiro. França poderia aderir aos países BRICS. Presta atenção nessa notícia. No Fórum de São Petersburgo, o neto do general Charles de Gaulle, mencionou a possibilidade da França aderir ao BRICS. Em resposta ao presidente russo, do Putin, disse que se a França apresentasse um pedido, ele consideraria. O presidente francês, Manuelzinho, pediu para participar da cimeira do BRICS na África do Sul este verão como observador. Meus amigos. E se a França aderir, muito provavelmente a Alemanha, Inglaterra, este será o fim dos globalistas. Parece que o grupo, segundo Benjamin Funford, grande parte dos escuros e das sociedades secretas que dominam esses líderes fantoches está negociando a sua rendição total e absoluta à Aliança da Terra. Então este seria um indicativo fortíssimo que isto de fato está acontecendo, que é uma informação que eu estou passando para vocês do Benjamin Funford. Então, meus amigos, isso confirma, isso ratifica, sim, esta visão do Benjamin Funford. E isto é realmente impressionante. Nós estamos, de fato, observando a derrocada final dos globalistas. E eles estão perdendo terreno, tanto nos Estados Unidos, assim como na Europa. Realmente espetacular o que está acontecendo. Chanceler alemão, prestem atenção, mais uma evidência que eles estão se rendendo. Chanceler alemão recua, muda de posição, reconsidera e diz estar disposto a retomar conversas com Putin. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos juntar as peças, linkar os pontos aqui. França, segundo aqui o Charles de Gaulle, mais a informação do Benjamin Funford, aqui negociando a sua entrada no BRICS. O chanceler alemão querendo conversar com Putin, reconsiderando. Parece que, de fato, os líderes europeus estão negociando a sua rendição. Por que eles estão negociando? Meus amigos, eles tentaram a primeira vez, lá em 2020, vocês sabem o que aconteceu. Aquela crise de saúde. Depois tentaram na Usântia, não conseguiram. Agora na Terra Prometida também falhou, não deu certo. Eles falharam miseravelmente. Agora acabou. Não, agora não dá mais. 3 tentativas. Então os líderes começam a reconsiderar, olha, desculpa, mas nós estamos numa canoa furada. É o que parece. Vamos reconsiderar. Vamos negociar a nossa rendição, salvar as nossas peles, negociar a nossa rendição com as nações soberanas, ou seja, com os chapéus brancos. E parece que, de fato, isso está acontecendo. Sensacional. Como eu havia dito para vocês, estamos vivenciando, meus amigos, os momentos finais, os últimos capítulos desta batalha titânica. Putin, com quem não manteve conversa de maneira direta desde 2022. A declaração do chanceler alemão foi feita em um encontro com a população próxima de Potsdam, sem mencionar uma data concreta para retornar o diálogo. O Scholz, aqui, e Putin estiveram em contato telefônico pela última vez no dia 2 de dezembro de 2022. Veja que já faz muito tempo. Durante o diálogo, Putin explicou em detalhes os objetivos fundamentais do URSS relacionados à operação especial na Usântia e instou que a Alemanha reconsiderasse seu foco sobre o conflito. Parece que agora, depois de quase 2 anos, mais de um ano, desculpem, depois de mais de um ano, o chanceler alemão está reconsiderando. Se ele for ligar, pode ter certeza, meus amigos, até pelo contexto, o contexto do diálogo, é porque, de fato, ele vai negociar.
Ele vai reconsiderar, vai voltar atrás. Impressionante. Realmente fantástico. E tem mais, aqui, ótima notícia para vocês, meus amigos. Casa Branca vai mudar a abordagem política sobre o conflito ali, Israel-Palestina, revela memorando. O presidente Biden instruiu altos funcionários a prepararem proibições de vistos às sanções para colonos israelenses. Extremistas que atacam e deslocam palestinos à Cisjordânia, indica a matéria. O presidente dos Estados Unidos, Biden, ordenou os conselheiros sêniores que elaborassem uma diretiva explorando diferentes opções de medida legais contra colonos israelenses extremistas na Cisjordânia. Estão querendo expulsar os colonos. Quer dizer, isso é um ato deplorável. Isso não tem como aprovar isso, né? O político obteve um trecho do memorando oficial da Casa Branca sobre os incidentes israelo-palestinos, nesta parte da Palestina. Muito bem, na Terra Prometida. Meus amigos, como eu havia dito para vocês, o Biden está sendo pressionado por grande parte dos filiados do Partido Democrata e dos eleitores democratas para um cessar-fogo. Apesar do Biden querer, assim como o Bibi, que o circo pegue fogo e que a escalada do conflito chegue numa 3G, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Uma 3G, terceiro confronto mundial, ele não está aguentando a pressão. Então ele tem que voltar atrás. Mesmo porque as eleições já estão batendo a porta. Então, se já está difícil com o seu eleitorado, imagine com o seu eleitorado insatisfeito. Aí a derrota é garantida e será realmente vexatória. Então ele tem que mudar, ele não tem outra opção que não seja tentar negociar o fim dessa barbárie que está acontecendo na Terra Prometida. Então, Biden, os Estados Unidos está costurando um acordo, o Catar também está costurando esse acordo, é outro grande player. Diz que o acordo de libertação de reféns em Gaza está perto de ser concluído. Então, o acordo para libertação de reféns já está concluído de ambos os lados. O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou que, de acordo com a retirada de dezenas de reféns mantidos pelo grupo extremista palestino na faixa de Gaza, está perto de ser concluído, faltando apenas acertar questões logísticas. A informação foi dada por Al Thani nesse domingo, 19, em coletiva ao lado do chefe da política externa da União Europeia, o Joseph Borrell, e a Doha do Catar. Abre aspas. A negociação passou por altos e baixos nas últimas semanas, mas estou mais confiante de que estamos perto bastante de alcançar um acordo para trazer as pessoas em segurança de volta para suas casas, disse Al Thani. O governo do Catar vem mediando as negociações para o acordo entre Israel, Estados Unidos e o grupo extremista. O grupo palestino é representado indiretamente por mediadores cataris. Agora a grande notícia do dia, meus amigos. Acordo de cessar-fogo em Gaza alcançado. Repetindo, acordo de cessar-fogo em Gaza alcançado. Anúncio eminente do Bibi. Então, uma vitória aqui acachapante da Aliança da Terra. Eles não vão conseguir arrastar o mundo por uma 3G. Porque era a única, lembre, quem acompanha o canal, era a última esperança dos escuros. E essa última esperança simplesmente se desfez. Foi pro beleléu. Pela primeira vez no conflito ali da Terra Prometida, fontes, tanto israelitas como do grupo extremista, concordam que um grande acordo para a libertação em massa de reféns está mais próximo do que nunca. Está na fase final, então já quase certo, de acordo com o responsável dos Estados Unidos, citando a Reuters nessa terça-feira. O líder do grupo extremista, o Ismaili Haniyeh, concordou que eles estão perto de chegar a um acordo de trégua com Israel. E um funcionário do gabinete do primeiro-ministro do Bibi disse que, abre aspas, o anúncio de um acordo pode ser eminente. A CNBC cita o gabinete do primeiro-ministro israelense dizendo que o acordo foi alcançado. Fonte, Zero Hat e a Reuters. Acho que é uma fonte bastante confiável. Aqui. Fonte da Reuters indicam que acordo pendente incluirá uma pausa de vários dias nos combates, com uma troca de prisioneiros potencialmente levando ao grupo extremista a libertar cerca de 50 reféns civis israelenses. Espera-se que israelitas, por sua vez, libertem mulheres, palestinos menores, pequeninos, sob sua custódia. Desde o dia 7 de outubro, o grupo extremista exigiu a libertação de vários milhares de palestinos que estão há muito tempo sob custódia israelita, alguns deles sem nunca terem sido acusados. Natinho, o Bibi, emitiu na terça-feira suas declarações mais otimistas em relação ao acordo. Estamos a fazer progresso na libertação dos reféns. Espero que tenhamos boas notícias em breve, disse ele a um grupo de reservistas militares. Ele está supostamente realizando uma série de reuniões urgentes de gabinete para refletir sobre os detalhes do acordo pendente. Fantástico. Então, meus amigos, a coisa está caminhando muito bem para o término deste conflito. E será, mais uma vez, uma derrota acachapante dos escuros.
Aqui uma outra notícia aqui para vocês, meus amigos, fantástico. Correspondente da NBC soa alarmado com mais resultados ruins nas pesquisas para BD. Abre aspas. Você não quer estar lá. Loirão lidera BD pela primeira vez na história da pesquisa da NBC. Vocês estão entendendo isso, meus amigos? Esse instituto de pesquisa nunca, mesmo no tempo que o Loirão venceu, nunca deu o Loirão na frente. E agora esse próprio instituto de pesquisa está reconhecendo que o Loirão lidera. Isso aqui é um sinalizador que muito provavelmente o Loirão vai ter uma vitória arrasadora. E eles estão desesperados. Meus amigos, o BD está com medo tão grande de não ter nenhum mínimo do mínimo para tentar qualquer coisa de eleitorado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Ele está tão desesperado que ele teve que reconsiderar com relação à Terra Prometida para tentar, quem sabe, salvar a corrida presidencial. Porque simplesmente ele está entre a cruz e a espada. E o Loirão está sendo arrasador. Isto nunca aconteceu. Esse estudo de pesquisa nunca, jamais, mesmo no tempo, prestem atenção no que eu estou falando, no tempo que o Loirão venceu a corrida presidencial em 2016, nunca colocou o Loirão na frente. Agora eles estão reconhecendo, o Loirão vence. Impressionante. Realmente impressionante. Sem falar da ascensão do Robert Kennedy Jr. Meus amigos, é perigoso, eu estou falando a verdade, que o Loirão e o Robert Kennedy Jr. vençam, tenham mais votos que o BD. O BD vai ficar em terceiro. Será uma derrota, assim, vexatória do Partido Democrata histórica. Isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Por que você... Meus amigos, entendam o seguinte. Deixa eu voltar aqui, para vocês. Deixa eu voltar a nossa espaçonave. Para vocês realmente entenderem o que está acontecendo. Quando você pega um general da Usantia, o ex-primeiro-ministro, premier, um ministro da Usantia, dizendo, olha, parece que os republicanos vão vencer. E acabou a brincadeira, assim, definitivamente, não existe qualquer esperança para as nossas pretensões. É porque eles sabem que isso vai acontecer, eles estão reconhecendo. Quando os institutos de pesquisa, que geralmente são maldosos, você sabe, eu não confio, começam a reconhecer todos os institutos, inclusive aqueles que têm uma inclinação globalista, exatamente, gostam de ser parciais, começam a reconhecer que o Loirão vence em todos os cenários, é porque a coisa está preta de verdade. Realmente o Loirão vai ter uma vitória acachapante. E eles estão desesperados. O desespero é tão grande que o BD teve que mudar a sua política com relação à Terra Prometida. Esta que é a verdade. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as informações maravilhosas, espetaculares de exopolítica. Meus amigos, tem muitas pessoas falando, não, porque o Milley não ia ganhar, ele ganhou, e agora? Não, porque o sistema não ia deixar. Mas ele conseguiu, por quê? Quando você tem realmente, eu já falei isso, teve gente querendo me contestar aqui. Quando você tem um número realmente, muito acima, 70%, 80%, não existe jeitinho, tá? Não tem jeitinho. Você realmente vai vencer, tá? Esta que é a realidade, tá? Muito bem. Não tem jeitinho, não existe esse jeitinho. Tanto é que eles estão reconhecendo isso nas próprias pesquisas. Não tem mãozinha, não tem jeitinho. O Loirão vence, e eles estão desesperados. Tá? Vamos dar continuidade. Assim como ocorreu na Argentina com Javier Milei. Muito bem. Seminário Online 146. Presta atenção, meus amigos. Cada um de nós, mensagem aqui do Alex Collier para cada um de nós. Abre aspas. Cada um de nós é uma música, então você consegue ouvir sua frequência? Pergunta aqui do Alex Collier, bastante pertinente, por sinal. Você consegue ouvir a sua própria frequência? Você conhece a sua própria frequência? Porque é uma música. E música, você é música. Nós somos música. Porque nós temos o quê? A nossa própria frequência. Então, ouvir a nossa própria frequência é uma forma de ter conexão com a nossa família de alma. Porque a nossa família de alma trabalha nesta mesma frequência. Fantástico. Então, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, é a melhor forma de ter contato com a sua família de alma. Fantástica a informação aqui, esta reflexão, no caso do Alex Collier. NASA nega que OVNI que causou a explosão dos Estados Unidos foi meteoro. Não foi meteoro. Muito bem. No dia 14 de novembro, para quem não sabe, de 2023, relativamente recente, por volta das 18h30 da tarde, já anoitecendo, muitas pessoas no norte do estado de Minnesota testemunharam uma luz brilhante, um estrondo alto que sacudiu suas janelas. Imagine vocês que as janelas foram sacudidas e abalou seus nervos. Alguns até relataram ter visto destroços caindo do céu. O que estava por trás desse evento misterioso, isso aqui é uma ótima pergunta, foi um meteoro, um acidente de avião ou algo mais? O Christopher Miller,
diretor de gerenciamento de emergências de gabinete do xerife do condado de Beltrame, escreveu, presta atenção, Miller, que ouviu a explosão em sua casa, do leste de Bemidji, escreveu o evento. Isso sacudiu janelas, paredes e sacudiu a louça, como se fosse um terremoto. Em uma atualização na terça-feira, Miller disse que investigações adicionais e consultas com especialistas da NASA revelaram que é improvável que o incidente tenha sido causado por um meteoro. Não foi meteoro, quem está dizendo, quem está reconhecendo isso é a própria NASA. Aqui está uma foto para vocês de uma das câmeras de segurança que detectou o momento da explosão. Miller escreveu, abre aspas, eles analisaram o vídeo quadro a quadro e determinaram que o objeto é muito horizontal para indicar que era um meteoro, em forma de charuto. Isso, um OVNI, um UFO. E dados adicionais precisavam ser coletados para eliminar ainda mais possíveis outros objetos interferentes. Não se sabe se os dois vídeos estão relacionados. A filmagem da câmera de segurança capturou o flash e o boom, Isso, a explosão foi feita por um morador de Newmore. Aqui mais uma informação, meus amigos, fantástica do Dr. Michael Salla. Aqui. Isso não foi surpresa. Pentágono falha novamente na auditoria anual. Teve uma auditoria, tem auditoria no Pentágono. E simplesmente 3,8 trilhões não foram contabilizados. Ninguém sabe para onde foi. Aí fica complicado, né? Simplesmente sumiu, e ninguém sabe para onde foi. O Pentágono falhou mais uma vez na sua responsabilidade de auditoria, com aproximadamente metade dos seus 3,8 bilhões de dólares, trilhões na verdade, tá, meus amigos? Tá? Vou fazer correção. Em ativos desaparecidos. Existem, isso mesmo, ok? Em ativos desaparecidos. Existem 2 orçamentos negros que passam pelo Pentágono, que explicam essas falhas crônicas de auditoria. Orçamento negro. A gente sabe, existem vários denunciantes, desde o tempo do Bill Tompkins, do William Cooper, que falam do orçamento negro. Então, parte do dinheiro simplesmente vai para o quê? Vai para o serviço secreto espacial para produzir as tecnologias, no caso, antigravidade, tecnologias exóticas, etc, etc, etc. Uma é para a comunidade Intel, que desvia legalmente as doações do Congresso através do Pentágono, é de aproximadamente 60 milhões de dólares. Outro orçamento negro muito maior é gerado através das operações ilícitas da agência de 3 letras. Comércio, tá? Infelizmente, isso aqui já foi denunciado, inclusive, inúmeras vezes, tá, meus amigos, nos anos 90. Práticas de bombeamento, despejo de Wall Street, isso, dinheirinho para as corporações, exatamente isso aí, comércio ilícito de brinquedinhos, de pessoas, que financiam programas espaciais secretos e bases militares subterrâneas profundas. O Phil Schleimer e a Catherine Austin Fitts foram as primeiras fontes desse orçamento negro ilícito. Aliás, o Phil Schneider, falecido Phil Schneider, ele fez várias denúncias. Aliás, ele contratou advogado e não deu nada, denunciando essas práticas ilícitas do Pentágono. Foram as primeiras fontes desse orçamento negro ilícito, que foi estimado em 1 bilhão anualmente no final da década de 90. 1 bilhão, que era desviado. Realmente incrível. Aqui, JFK e OVNIs, 16 de 11 de 2023. Aproxime-se, como eu já falei para vocês, mas é bom relembrar esse post, apesar de eu já ter apresentado em outra live. Aproxime-se do 70º aniversário do desencarne do JFK. Aqui o Ross, que é bem próximo do Ross Contart, que é próximo do Crush, David Crush, o Bryce, aqui numa live. Examina a semelhança entre os esforços para ocultar a verdade sobre o desencarne do presidente e ocultar a verdade sobre os OVNIs. Aliás, meus amigos, o Dr. Michael Salla tem um livro, assim, muito bem detalhado, com muitas especificações sobre este episódio. Então, de fato, o JFK, ele queria expor a verdade sobre os OVNIs, sobre as tecnologias, já nos anos 60. Ele queria dar cabo também da Batalha Fria, da Guerra Fria, e por isso ele foi cancelado. Além disso, aliás, o próprio Robert Kennedy Jr. endossa essa visão. Além disso, como previsto no último episódio, o Dr. Schickpack está, de fato, liderando a ARO. Então, quem irá sucedê-lo? E será essa pessoa trará uma opinião diferente? Será que ele vai ter uma postura diferente do seu antecessor, que no caso é o Kirkpatrick, sobre o denunciante David Crush? Muito bem. Um dos candidatos ao próximo diretor e escritório da ARO é o coronel Cal Neal, que é um forte defensor de David Crush, amigo próximo do David Crush. Defende com unhas e dentes todas as alegações do David Crush. Esse trecho de vídeo do jornalista australiano Ross Contart explica as expectativas de Neal conseguir o cargo de Michael Salla. Tá escrito errado aqui, muito bem. Cal Neal pode ser o novo diretor da ARO. Ross Contart e o Bryce Zambell dizem que Cal Neal é um dos candidatos ao novo diretor da ARO. Prestem atenção nessa informação. Há alguma resistência por parte do Dodd. Como você sabe, Cal Neal apoiou o David Crush no artigo aqui do seu relatório e concorda que os Estados Unidos têm programas de engenharia reversa com naves não humanas.
Impressionante. A conferência da Fundação Sol, presta atenção, meus amigos, aconteceu recentemente, sobre OVNIs e UAPs. Começou na sexta-feira passada, envolvendo vários especialistas exaltando o método científico, que na realidade é limitado a métodos empíricos de coleta de dados. Os destaques mostram que o foco está firmemente nos OVNIs, como um fenômeno básico, com algumas discussões sobre alegações de denunciantes de OVNIs recuperados sendo estudado em instalações classificadas, secretas. O Gary Nolan também participou desta reunião do Instituto Sol, entre outras personalidades. Relata testemunhos oculares de programas, o próprio David Crash, oculares de programas espaciais secretos de contatos e comunicações com diferentes categorias de visitantes extraterrestres. Michael Salla. Então, essa conferência da Fundação Sol, quem compareceu? Dr. Gary Nolan, o David Crash também compareceu, e o Cal Newell. O Cal Newell, que pode se tornar, aliás, existem muitos rumores, o novo diretor da ARO. E o seu pronunciamento foi eloquente, foi arrasador. Sobre, aqui, uma informação para vocês, meus amigos, tá? Dar uma pequena pausa aqui e falar sobre isso aqui que é importante. Sobre as medbeds. Resposta a uma pergunta repetitiva, no caso aqui da Helena Dan. Queridos amigos, não trago informações para fazer as pessoas felizes, mas para apresentar a verdade, agradando-a ou não. Não busco popularidade. Palavras aqui da Helena Danan. Cumpro a missão que escolhi. Não dou falsas esperanças prometidas, medicamentos para todos no Natal. É porque existem pessoas dizendo que as medbeds vão vir no Natal. Isso é falso, tá, meus amigos? Vamos ser realistas, tá? Isso é falso, é fake. Por exemplo, o fim de aumentar a popularidade, alguns influenciadores criminosos no YouTube fazem isso muito bem. Coletando dados pessoais sobre pessoas e pedindo dinheiro. Em vez disso, as informações que lhe dou é realista. Está no esquema do plano maior de divulgação da Aliança da Terra. Não prometo nenhuma data sobre a disponibilidade dos leitos médicos. Né? Ela nunca falou de data. Aliás, nem os extraterrestres. Porque não está em meu poder decidir. Como expliquei em minhas atualizações semanais, as camas médicas oficiais que foram produzidas em massa na Lua e em processo de transferência para instalações de armazenamento dos chapéus brancos na Terra, onde ficarão lá até a segunda ordem, até onde recebam um sinal verde para sua distribuição em todos os hospitais do mundo. Estarão disponíveis globalmente e de graça, tá? De graça. Se alguém cobrar alguma coisa, pode saber que é um 71. Quando a Deep State estiver inativa, ou seja, a Deep State não pode estar mais no poder. BIDE tem que estar, caiu, União Europeia tem que cair, todos esses líderes marionetes têm que cair, fim do sistema fiduciário, aí sim isso será implementado. Não antes. Mesmo porque não teria nem como. Imagine, com essas instituições, né? O FDA, não tem como. É impossível. O FDA norte-americano, isso jamais seria instalado, jamais seria implementado. Muito bem. Isso parece óbvio, mas tem pessoas que não conseguem enxergar o óbvio. Não me torna o fabricante ou fornecedor delas. Eu sou apenas a emissária, Helena Danan. Muito bem. Aqui. Interesse da realeza britânica em OVNIs explorando um novo documentário titulado O Rei dos UFOs. O novo documentário explora os interesses que a falecida Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip, esse Príncipe Philip que cometia muitas gafes. Aliás, ele mesmo dizia que queria ser um bichinho pequenininho para eliminar o maior número de pessoas possíveis, porque nós humanos estávamos agredindo a natureza. Né? Podia começar por ele, né? Ele era realmente autor de muitas frases infelizes. Tinha nesse assunto sua estreia, está marcada para 1º de dezembro nas plataformas digitais Tubi e Amazon. Entre outras coisas, o filme analisa um curioso encontro imediato que ocorreu na propriedade do tio Philip, Lord Louis Mountbatten, que escreveu um relatório oficial sobre uma nave espacial prateada que supostamente pousou em sua propriedade, em Broadlands, em Hampshire, em 1955. Da mesma forma, o rei Charles é instado a pressionar o presidente dos Estados Unidos, BIDE, para revelar a verdade sobre os OVNIs aqui, retratado nesse documentário. Algumas narrativas fazem sentido, outras nem um pouco. Muito bem. O ex-funcionário de defesa aqui, o Nick Pope, que é ex-MI6, aqui a fotinho dele para vocês, revelou as várias maneiras pelas quais o monarca britânico pode ajudar o processo de divulgação. Aliás, Nick Pope, que planeta você tá, meu filho? A Inglaterra, simplesmente, junto com a Austrália, diferente dos Estados Unidos, está negligenciando o seu papel, está fazendo de conta que isso não existe, está simplesmente virando as costas. E por que você acha que o rei Carlos III agora vai mudar de posição? Sinceramente, eu não consigo entender o seu posicionamento. Nick Pop, você é uma pessoa muito bem informada, você é uma pessoa culta, isso realmente não faz sentido. A não ser que você tenha alguma informação adicional de rendição. Quem sabe, de fato, a nobreza negra, juntamente com a União Europeia, esteja se rendendo? Aí pode até ser, realmente. E eu acho que este é o caso, tá, meus amigos? Porque eu não acredito que o Nick Pop, que é uma pessoa super instruída, uma pessoa super culta, uma pessoa que fez parte da inteligência britânica,
ia falar uma besteira dessa se ele não tivesse uma informação adicional. Então vamos considerar essa informação sim. Muito bem. Porque se for analisar o que está acontecendo agora, na superfície, eu realmente não vejo expectativa nenhuma nesse sentido. Mas, porém, se você tem, e eu acredito que você tem assim, Nick Pop, uma informação extra, um coringa, pode ser que isso aconteça. Vamos aguardar. Muito bem. O Reino Unido, a polícia é inundada com relatos, meus amigos, para quem não sabe, no Reino Unido, na Inglaterra, a polícia é inundada, tá atolada de relatos de OVNIs e alienígenas, mas não divulga detalhes. Então eles têm essa política de tentar esconder, ocultar, acobertar essas denúncias. A polícia de West Yorkshire foi inundada com milhares de relatos de OVNIs e alienígenas nos últimos 3 anos. No entanto, eles não divulgam os detalhes. Desde 2020, a força registrou 1.805 casos de OVNIs da polícia. A pessoa liga para a polícia, tem um OVNI aqui em cima da minha casa, tem um ET no meu quintal. Eu não estou brincando, meus amigos, é verdade. São 1.805 ocorrências na Inglaterra e tende a aumentar. Aqui, OVNI, alienígena ou naves espaciais. Pessoa que simplesmente liga para a polícia, aqui, tem um ET aqui no meu quintal, tem um OVNI pairando aqui em cima da minha casa, da minha residência. Exatamente isso. E simplesmente esses relatórios são acobertados. Parece que é uma pressão dos próprios extraterrestres. Então, meu filho, vamos mudar de posição, vamos começar a falar a verdade, vamos parar de cair em cima do muro, se renda, acabou a brincadeira, já não deu certo 2020, não deu certo agora, não deu certo na Terra Prometida, vocês não têm mais cartas na manga, é melhor vocês se apressarem com esse processo de revelação, vamos ter um bom senso, parece que é uma pressão aqui dos extraterrestres na Grã-Bretanha. O condado que inclui Nitz Bradford, conhecido pelo elevado número de alegados avistamentos de extraterrestres. Foi apresentado um pedido de liberdade de informação para divulgar os relatórios de janeiro de 2020 a agosto de 2023. Então teve um surto de pessoas ligando para a polícia, é isso mesmo, para a polícia, a partir de 2020, no Reino Unido, falando, tem um OVNI aqui, tem um extraterrestre no quintal, tem um OVNI aqui pairando na minha residência. Ligam para a polícia. E quando a pessoa realmente liga para a polícia é porque é algo meio grave, né, gente? A pessoa está assustada, Ou seja, ela ficou realmente temerosa. É algo forte, não é qualquer coisinha, não é uma luzinha no céu, tá? Não é você ver uma luzinha no céu, ninguém liga pra polícia porque viu uma luzinha no céu. Vamos convir aqui, meus amigos. É algo bastante contundente, não é qualquer coisinha, não. Aí você tem um OVNI emitindo luz, imagine vocês, meus amigos. Tem casos assim, tem ocorrências desse gênero. Imagine você, na sua casa, e um OVNI emitindo um feixe de luz na sua residência. Aí você vai fazer o quê? A pessoa fala, o que eu faço? Liga pra polícia, liga pra polícia. São casos assim, dessa natureza. Muito bem. Eles compartilharam um exemplo que dizia: o homem que ligou relatou ter visto 4 luzes piscando, pairando sobre sua propriedade, na rua, antes que uma mulher fosse transportada para o céu. Esse nível de ocorrência. Não é luzinha no céu, não. Imagine. A pessoa está na casa dele, Olha, é o seguinte, tem aqui 4 luzes piscando, pairando sobre a minha propriedade, em cima da minha casa, bem próximo da minha casa, na rua, e eu vi uma mulher voando, indo para a espaçonave no meio da rua. Quer dizer, coisinha básica. É isso, esse tipo de ocorrência, lá no Reino Unido. Agora voltando aqui para o Cal New e a reunião no Instituto Sol. O roteiro de divulgação de OVNIs do Coronel Cal New, o Cal New, o Coronel Cal New tem um currículo invejável. Ele, se eu não me engano, meus amigos, ele trabalhou na Northrop Grumman, Lockheed Martins, várias corporações aeroespaciais, uma pessoa que está a par de tudo. Muito bem. PhD, ele é doutor, tá? Coronel, também doutor. Ele tem um currículo e tanto. Propõe um processo de divulgação controlada, que dura mais de uma década para evitar a divulgação catastrófica. Mas eu vou explicar isso para vocês. Tá? Vamos ter calma. O próprio Dr. Michael Salla acabou se precipitando e na frente ele teve que reconhecer isso. Aqui para vocês, meus amigos, deixa eu deixar aqui para vocês. É este o plano da divulgação do Cal New. Tá? Muito bem. Ele tem várias fases diferentes. Tem primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase e quinta fase. O que ele está dizendo é o seguinte, que a revelação dos extraterrestres vai ter que vir em breve. Só que o término, na quinta fase, aí vem as tecnologias, interação com os extraterrestres, ou seja, seria o próprio desembarque dos extraterrestres em 2030. E quem está falando isso é um coronel que vai ocupar o cargo do Kirkpatrick no Pentágono da ARO. Meus amigos, se isso não prova, se isso não é evidência, que todas as informações da Helena Danam, de Charles Moyan e todos os denunciantes é verdadeira, eu não sei mais o que comprova. Quem está dizendo isso é um coronel com currículo invejável, doutor PhD, que trabalhou em várias corporações aeroespaciais.
que está postulando ocupar o cargo da Aro no Pentágono. Fantástico isso, né, meus amigos? Realmente espetacular. Vamos falar um pouquinho do Coronel Cal Neal para vocês conhecerem ele. Vamos recapitular aqui. A mídia tradicional está tentando minar o testemunho de David Grush. Isso aqui é uma informação já antiga. Sobre programas confidenciais envolvendo engenharia reversa de tecnologias não humanas, extraterrestres. Está fazendo um bom trabalho ao educar a mídia e o público sobre a veracidade das afirmações de David Grush, que são a ponta do iceberg. Muito bem. Por Michael Salla. O aposentado do exército, Cal Neal, comenta, presta atenção, afirmando sobre Grush. Olha o que ele fala. Suas afirmações sobre a existência de uma corrida armamentista terrestre ocorrendo sob rosa nos últimos 80 anos. Meus amigos, exatamente isso que o Bill Tompkins fala, nos últimos 80 anos. O que ele está dizendo é o seguinte, os Estados Unidos estão em posse de tecnologia alienígena, que está falando o coronel que trabalhou na Lockheed Martins, instituições, corporações aeroespaciais, com um currículo invejável. Trabalhou também nas agências de inteligência dos Estados Unidos. Não é qualquer um. Ele está confirmando as histórias do Bill Tompkins. Só isso. Terrestre, ocorrendo sobre nos últimos 80 anos. 80 anos. Nós já temos posse dessas tecnologias. Focou no reverso tecnologia de engenharia de origem desconhecida. É fundamentalmente correta. Tá correto. Assim como a constatação indiscutível de que pelo menos algumas dessas tecnologias de origem desconhecida derivam o quê? De inteligências não humanas, ou seja, de extraterrestres. Está impressionado? Se não está impressionado, deveria estar muito impressionado, porque quando eu vi isso eu fiquei arrepiado. Eu fiquei doido. Vou ser sincero para vocês. Tem mais aqui. Aqui está um resumo da apresentação do Coronel Cal Neal. Ele fez uma palestra no Instituto Sol, na última sexta-feira, último final de semana, para ser mais preciso. O aposentado do Exército dos Estados Unidos, no simpósio da Fundação Sol, que terminou ontem, veja que ele é o principal candidato para ocupar o cargo do Kirkpatrick, que na sua despedida disse, os aliens estão no nosso quintal. Só isso. Ele que estava negando tudo. Muito bem. E terminou ontem, o resumo sugere que eles têm uma mente muito aberta. Presta atenção. Mente muito aberta. E seria um bom substituto para o Dr. Sir Kirkpatrick como novo diretor da Aro do Pentágono. Michael Salla. Prestem atenção. Algumas declarações, frases muito interessantes, espalhadas pelos slides de Cal Neal. Ele fez uma palestra com slides. Eu queria estar lá, né, gente? Imagine só que fantástico. Apresentados hoje no Sol. Muito bem, nesse último final de semana. Presta atenção. Primeira coisa que ele falou. Hierarquia dos seres, falando sobre densidades e dimensões. Isso é inacreditável, meus amigos. Vocês já imaginaram o coronel do exército falando sobre densidades e dimensões e sobre a hierarquia dos seres extraterrestres e dos seres hiperdimensionais? Meus amigos, isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui realmente mostra que nós estamos no caminho certo. Confirmando nossos estudos, confirmando o Dr. Michael Salla. Ele falou também, meus amigos, sobre a primeira diretriz das leis intergalácticas da Federação Galáctica, meus amigos. Confirmando que a primeira diretiva de não interferência, que é um princípio dos extraterrestres, isso foi alegado pelo Dr. Michael Salla, pela Helena Danã, confirmado. As leis intergalácticas de não interferência, os princípios da Federação Galáctica de Mundos. Ele falou também sobre a legislação Shammer, o AP. A legislação Shammer queria abrir todos os arquivos, queria ter um roteiro um pouco agressivo com relação à abertura dos relatórios. Então queria uma narrativa um pouco opressiva, um pouco extremista, vamos usar a palavra aqui. Tá? É um exemplo do fenômeno emergente de Paul Suka. Para quem não sabe, o que ele está se referindo aqui é o seguinte, que ele está muito preocupado que a revelação resulte na duração dos extraterrestres. Isso coisa que eu falei o tempo todo para vocês. Estão preocupados, muito preocupados, porque eles vão apresentar os seres hiperdimensionais, e a gente sabe que, por exemplo, São Miguel Arcanjo é um ser hiperdimensional. Todos esses seres hiperdimensionais vão interagir com o ser humano. Ele está muito preocupado que os humanos fiquem fazendo reverência, adorando, fazendo oração para esses tipos de seres. Eu falei isso, a Helena Danã falou, e agora tem que vir um coronel do exército que vai ocupar o cargo do Pentágono para dizer a mesma coisa. Então, por isso, ele tem que o quê? É um projeto de reeducar a população. Reeducar, porque a nossa sociedade será reestruturada. Então, isso será feito em estágios, para que todas as pessoas possam assimilar a informação correta e não distorçam isso para se tornar religiões. Ele tem muito medo que a crença dos extraterrestres surjam novas religiões. Nós não queremos isso. Mais religiões, né, gente? Trocar 6 por meia dúzia. Essa é a preocupação. Sistemas de crenças por novos sistemas de crenças. Realmente não vai mudar nada. Trocar 6 por meia dúzia. Queremos ser isótopos de engenharia em vez de matérias-primas. Fantástico. Ou seja, meus amigos, eles querem que essa informação seja
dada para todos os povos. Tá? Ele fala uma linguagem muito rebuscada, muito técnica, que é difícil, mas em síntese é isso. Ok? Muito bem. Que essa informação possa realmente chegar para todos os povos do mundo. E todos os povos do mundo possam usufruir dessas maravilhas. A divulgação é um processo, não um evento. Coisa que eu falava o tempo todo, né, gente? O tempo todo eu falava isso, meus amigos. A divulgação é um processo, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Não um evento, do dia para a noite. Num piscar de olhos. O que ele está dizendo é o seguinte, nós vamos revelar. Primeiro, os extraterrestres existem. O que são os extraterrestres? Como será essa interação? As tecnologias. E para isso, meus amigos, todos os governos, todas as instituições globalistas têm que cair. E com certeza, se ele falou isso, ele está a par que o globalismo está com seus dias contados, eles já perderam. Porque se eles não tivessem perdido, ele jamais teria feito essa declaração. As pessoas não... Essa aqui devia ser a maior manchete do dia. Todos os portais de notícias deveriam estar falando disso. Ninguém fala. Quem tá, o único que está falando é o Dr. Michael Salla e eu. Esse aqui, humildemente. Tentando transmitir a verdade para vocês. A divulgação, problema prioritário do governo. Olha só, a divulgação é um problema prioritário do governo. Não comentarei sobre a Aro e sobre o Kirkpatrick. Simplesmente perguntarei sobre o Kirkpatrick. Eu não tenho nada para falar desse senhor. Olha só, meus amigos. Nada. Meus amigos, ele está falando já como se ele já fosse o novo diretor da Aro. Ele já está falando, está discursando, como se ele fosse, de fato, o novo diretor da Aro do Pentágono. Que vai ser o novo porteiro que vai trabalhar com o Congresso dos Estados Unidos na divulgação dos extraterrestres e na divulgação. Ele sabe que o BD já era, ele sabe que o Fed americano vai ser, está com seus dias contados, e os Estados Unidos vai voltar a um modelo lastro-ouro. Ele já sabe de tudo. Ele sabe da queda dos globalistas na União Europeia. Ele está a par de todos esses acontecimentos. Porque se não fosse assim, ele jamais, meus amigos, isso eu posso confirmar para vocês, ele jamais teria feito essas declarações. E tem mais aqui. Por quê, meus amigos? A proposta, o que foi falado ali é lindo. Não teremos mais religiões. Teremos espiritualidade. Não queremos, né, gente? Trocar 6 por meia dúzia. Infelizmente, tem pessoas que estão programadas nisso. Infelizmente, é uma realidade, meus amigos. A gente fala, mas nós estamos prontos. Não estou falando dos espertos. Estou falando das pessoas na rua. Nós vamos divulgar isso para pessoas que nunca ouviram falar na vida, que não têm noção de nada. E é óbvio que isso será um processo. As pessoas vão ter que ser reeducadas novamente. A divulgação controlada para evitar a divulgação catastrófica. Porque ele fala que se jogar tudo isso na cabeça, segundo o Cal New, se você jogar isso tudo na cabeça das pessoas do dia para a noite, as pessoas vão bugar. Vão surtar. Simplesmente vão ficar atordoadas. Vão ficar sem chão. É verdade. Imagine pessoas que acreditam, né, Liette? Vão para a igreja, vão para a missa todo domingo, acredita no sistema, acredita na grande mídia, de repente sabe que seu mundo acabou, de um dia para a noite. Não. As pessoas vão surtar. Então isso tem que ser um processo. Porque isso vai abalar todos os paradigmas da sociedade. Será uma mudança brutal. Tecnologia de origem desconhecida. TNO, objeto temporário não atribuído. Usou o OVNI, Calvini, fotos de um slide do discurso WAP. Usei fotos do balão espião chinês ao discutir os TNOs. Muito bem. Todos aqui tópicos discutidos pelo Cal New. David Crash, tá aqui a foto dele, participou no simpósio da Fundação Sol, via Zoom, e comentou sobre o que o futuro reserva à medida que a verdade sobre os extraterrestres, tá? NHI, entidades não humanas, no caso, entidades biológicas não humanas, NHI, os ETs, for partilhada. E a necessidade de um processo de divulgação controlada. A vida extraterrestre é a verdadeira guerrilha de 800 libras no movimento de divulgação de OVNIs. E não pode realmente ser controlada, uma vez que a verdade emerge. Interessante, meus amigos. Na discussão, o próprio David Crash, que é amigo do Cal New, ele disse o seguinte, tudo bem, eu até entendo que isso tem que ser feito em etapas, mas não pode demorar muito. Isso tem que ser feito o quanto antes. Então teve uma divergência do próprio David Crash com o Cal New. Mas isso foi realmente bombástico, essa reunião do Instituto Sol. O Sol concluiu há pouco com uma apresentação curta, com mais comovente do Dr. Crash, né? David Crash, que é doutor, também PhD, que se juntou via Zoom. Seus principais comentários, literalmente. Presta atenção no que ele falou. Terminando o congresso da Fundação Sol, essa conferência maravilhosa. Presta atenção nas palavras do David Crash. Isso aqui é realmente, meus amigos, de abalar, assim, de você ficar totalmente arrepiado, maravilhado. Imagine o futuro, presta atenção, palavras do David Crash. Imagine o futuro onde não precisaremos mais especular sobre o nosso lugar no cosmos. A gente vai saber a nossa origem galáctica. A gente vai saber de onde a gente veio, para onde nós vamos. Maravilhoso. A divulgação de informação sobre a vida alienígena tem o potencial de unir a humanidade. Olha só, unir a humanidade.
independente do choque ontológico que seguirá. Divulgação envolverá a divulgação de informações de forma controlada e planejada. Esta é uma nova era de despertar espiritual. Estamos numa mudança de paradigmas, com o poder nas mãos para transformar o nosso mundo. Olha que discurso do David Grush, emocionante. Estamos trabalhando para um mundo mais esclarecido e interconectado. David Grush. E realmente encerrou essa conferência com chave de ouro, depois desse depoimento maravilhoso do David Grush. Antológico, né, Lete? Realmente antológico. Aqui, meus amigos, uma observação aqui de um post, lógico, omiti o nome. Eu acho que você está interpretando mal um infográfico. É um gráfico do Cal New. De acordo com este roteiro, a divulgação completa foi alcançada até 2030, ou seja, já com as tecnologias, com o mundo transformado, tudo completo, pleno. O período, abre aspas, após a divulgação, é um cálculo de risco estimado na perspectiva do setor público, que inclui a área do governo, sistema jurídico, segurança nacional, etc. Denota risco, é tudo relacionado ao governo após 2030, ou seja, tudo tem que ser reestruturado para que este plano realmente possa funcionar. E isto foi falado abertamente pelo futuro, o futuro diretor da ARO. Meus amigos, se ele não tivesse a perspectiva e a certeza absoluta que os chapéus brancos já venceram, ele jamais teria feito esse depoimento. Tá? Podem ter certeza absoluta. Muito bem. Aqui o Michael Sala, reconsiderando, não ouvi sua apresentação, então não tenho certeza da infografia, do gráfico. Você pode estar correto. Muito bem. Então, analisando friamente, na verdade é isso, meus amigos. E eu fiquei realmente maravilhado. Eu estou realmente muito feliz mesmo. E por que eu estou tão feliz? Eu estou tão feliz, primeiramente, porque eu sei que agora o mundo vai começar um processo de transformação. Agora, de fato, nós temos o caminho aberto para essas maravilhas. E segundo, que eu fico feliz de ter realizado essa missão. E quando eu ouvi o relatório do Cal New, do Coronel Cal New, que será praticamente certo, ele, aliás, falou como o novo diretor da ARO, confirmando tudo aquilo que eu já disse, né, Lete? Confirmando tudo aquilo que a gente tem apresentado no canal, realmente foi algo, assim, indescritível, meus amigos, indescritível. Eu realmente me senti como uma pessoa que está cumprindo uma missão sagrada. Então eu realmente fico, assim, sem palavras, porque não dá para descrever, porque é muito emocionante. É muito realmente emocionante o que está acontecendo, o que está sucedendo em nossos dias. É realmente espetacular. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, meus amigos, o Cal New falou sobre as densidades, sobre a hierarquia extraterrestre, falou sobre os seres hiperdimensionais. O próprio David Grush, ele levantou a questão dos seres hiperdimensionais. Então, eles estão admitindo a existência dos seres hiperdimensionais, admitindo as densidades, admitindo as dimensões e os mundos paralelos, que muitos OVNIs e seres extraterrestres são oriundos de mundos paralelos, assim como os Anunnakis. Estão admitindo a primeira diretiva galáctica, ou seja, o princípio da não interferência, e todos os princípios. Por isso que é muito importante, às vezes, recapitular aqui, trazer para vocês as leis intergalácticas, falando que isso será um processo e não um evento de um dia. Eu falava isso há muito tempo, né, gente? Isso é um processo, não vai acontecer do dia para a noite. Quantas e quantas vezes quem acompanha o canal e o Dr. Cal New falando a mesma coisa. Tomara que ele continue nessa empreitada, porque o ser humano é falho, né, Liette? E corruptível, então a gente também tem que considerar isso, mas é realmente independente disso, meus amigos, é um alento para cada um de nós. Né? Realmente é um alento e tanto, dá uma perspectiva assim maravilhosa de um futuro esplêndido, maravilhoso à nossa frente. Gratidão, um beijão no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham assimilado a informação, porque é um tanto complexa. Eu estava comentando com a Cris, com a Leonie, com a Débora também, estamos esquecendo da Débora. A Débora também nos auxilia bastante. Eu não sei se com a Grazi também eu estava conversando, agora não me recordo. Mas não vem ao caso. Eu estava falando, Leonie, eu vou ter que transmitir essa informação aqui, espero que as pessoas consigam assimilar, porque é um tanto complexo. E o Cal New usa uma linguagem bastante rebuscada, né, gente? Muito técnica. Então é um pouco difícil de interpretar isso. Aí eu tive que pesquisar, não exatamente isso, né, com detalhes, exatamente isso que ele está falando. Então, meus amigos, é porque assim, ele está se dirigindo a cientistas, né? Então, uma coisa é quando você faz uma palestra para cientistas, depende da plateia também, e outra é uma plateia popular.
Então ele está falando com acadêmicos. Então é claro que a linguagem será totalmente diferente. Então é compreensível. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão e até quinta-feira na live de perguntas e respostas.